Pessoal, então vamos dar uma continuidade, né? Vamos pegar aqui a questão 13 então, da lista. Quer dizer assim, ó, um elemento A se chama antecessor de B, né? Quando se tem que o A é menor que B, mas não existe um C natural que esteja entre A e B, né? Na aula, a gente viu isso com sucessores, né? Que não existe um número entre dois sucessores. Aqui, então, essa questão ela tem duas partes, né? Que é definir um conceito de antecessor e, ao mesmo tempo, mostrar, né, o que está pedindo para ser provado, que exceto um, todo número natural possui um antecessor. Tá? Então, vamos pensar assim. Ó. Vamos lembrar. Eu vou pegar um n, né, natural, pedir que esse n não seja um, tá bom? E lembrando da função sucessor, que foi definido para criar os naturais, né? O que tem a função sucessor? O que tem de especial nessa função, né? A gente sabe o que ela tem. Ela é injetiva, mas além disso, a imagem dela, tá? Capta todos os naturais, com exceção do 1, porque, né, o 1 não é sucessor de ninguém, né? Então ele não está na imagem da função sucessora, tá bom? Então, veja que o n que eu peguei, ele não é o 1, tá? Então, o que é que isso quer dizer? Que meu n então está na imagem da sucessora. Então, esse n automaticamente ele é o sucessor de alguém. Então, assim, existe um m natural, certo? Tal que o sucessor de m é esse meu n, certo? Pronto. E aí eu vou deixar a seguinte afirmação, então. Afirmação. Uh, o m é o antecessor de n, tá? Então eu estou afirmando. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar que ele cumpre essas condições. Primeiro, que o m ele é menor do que o n, né? E que não existe nenhum número entre eles dois, tá certo? Mas isso é de fácil verificação. Por quê? Note que o n ele é o sucessor desse m, certo? E aí, na hora que a gente está definindo a adição, o SM é exatamente a definição de m mais 1, certo? Só que o que eu tenho? Então eu tenho que o n é igual a m mais 1. Então, pela relação de ordem, isso quer dizer exatamente que o m ele é menor do que n, né? É exatamente isso que diz lá a relação de ordem, certo? Se você não está lembrando, era basicamente assim, né? A gente disse que o A é menor do que o B, se somente se, né? O B ele é o A mais um certo K aí. Tá bom? A gente vai usar isso aqui de novo na nossa solução. Pronto, então a gente mostrou aí que, primeira condição, né? Para ser antecessor, o M, né? O candidato tem que ser menor do que o número dado. Agora, suponha, né? Que exista um C natural tal que a tal que o M é menor do que esse C e o C é menor do que esse M, tá certo? Então, o que, é que a gente vai ter? Ó? Por um lado, tá? O fato da gente ter M menor do que C implica exatamente o quê? Que o C ele é o meu M mais um certo K natural, né? Pela relação de ordem de desigualdade, tá bom? Mas, né, por outro lado, o C é menor do que N, certo? Então, o que é que isso quer dizer? O meu C ele é o M mais o K,
E aí lembra que meu n é o m mais 1. E aí, pela lei do corte, né, a gente vai ter então que... Ah, desculpa, pessoal. Tem aqui, né? Aqui é menor, não é igual não, desculpa. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui. Pronto. Menor, né? Pronto. Então, m mais k é menor do que m mais 1. Então, né, pela lei do corte aí, vale que o k é menor do que 1. Absurdo, né? Porque 1 é o menor natural dentro do conjunto dos naturais. Então, esse absurdo veio de eu supor que existia esse C entre o M e o N. Então, tá aí. Né? É assim que existe o antecessor. Então, dado um número diferente de 1, todo número natural possui um antecessor. Que é exatamente, né, a pré-imagem desse elemento, né, pela função sucessora, para ser mais prático. Tá bom? Vamos para a nossa próxima questão. Aí a gente entra na quarta questão, que são as questões de indução, tá? Então aqui é uma questão bem clássica, o item A, tá bom? Eu não vou comentar ela, porque é, né, bastante, assim, bem clássica mesmo, tá? Sugiro que vocês tentem. Depois eu vou postar a solução só escrita dela mesmo para vocês. Eu quero voltar a atenção para o item B, tá? Então, qualquer número inteiro positivo maior que 8, maior ou igual que 8, pode ser escrito como uma soma de 3 e 5, né? Isso aqui é um problema, assim, bem clássico, tá? Você poderia imaginar assim, ó, você tinha moedas, tá? Ou cédulas, vamos assim dizer, né? De valor 3, né? E valor 5. Então, com essas cédulas de 3 e de 5, eu consigo gerar qualquer valor, né? De 8 para cima, tá? Claro, eu consigo gerar o 3 e, obviamente, consigo gerar o 5. Mas, por exemplo, eu não consigo gerar o 2, não consigo gerar o 4, não consigo, né? O 2 não dá, né? O 4 também não dá. O 6 até dá, né? Que é o 3 e 3, né? O 7 já não dá. Então, eu garanto que eu sempre consigo qualquer um maior ou igual que 8, tá? Tá. Então, isso aqui já entra na parte de indução generalizada, né? Que a gente estava fazendo lá na nossa... Qual é a questão? Era a questão 2, né? Que é o princípio de indução valendo a partir de um natural. Então, a gente vai aplicar aqui a partir desse natural. Então, a gente faz como se fosse começando do 1, só começa do 8, né? Então, para n igual a 8, por que que vale? Olha, vale porque, ó, a gente pode escrever o 8 como 3 vezes 1 mais 5 vezes 1. Então, tá aí, o 8 é escrito como somas de 3 e 5, tá? Então, suponha que o resultado vale para n igual a k, né? Isto é, o meu k, ele se escreve como 3 vezes o a mais 5 vezes o b, né? Lembrando sempre, né, que o k aí, nesse caso, é maior ou igual que 8, tá? Poderia até pedir logo estritamente maior do que 8, né? Mas maior ou igual que 8, tá bom? Muito bem. Agora, para o k mais 1, eu vou ter que isso vai ser igual a quanto? Ele é o 3a mais 5b mais 1. É interessante aqui a gente dividir em dois casos, tá? Quando o b é diferente de zero, o que é que a gente vai ter? Ó? Temos então que ele é pelo menos 1, né? Tá bom? Então daí o b menos 1 é maior ou igual que zero, tá? O que é que isso quer dizer pra gente? Ó? Logo, o k mais 1, ele vai ser, ó, 3a mais. Aí eu vou tirar, ó, um valor de b desse 5b, ó. Veja, eu vou decompor, certo? Ó, de modo que se você somar de volta esse, volta a ser 5 vezes b, tá? Mais 1. Por que que eu fiz isso?
Porque justamente, ó, o 5 mais 1 vai dar o 6. E o 6, ele é 13 vezes 2. Que eu vou poder juntar lá com esse 3A. Certo? Então, eu vou poder fazer assim. Ó, se escreve como 3 vezes A mais 2, mais 5 vezes B menos 1. Certo? Com isso, tá aí, ó. Nesse caso do BC diferente de zero, o K mais 1 se escreve, né, como somas de 3 e de 5, com essa garantia, né, que as duas partes são, né, maior ou igual que zero, tá? Então, eu tenho essa garantia aí. O problema se desse negativo, né? Então, mas como não é negativo, tá tudo bem. Quando o B for zero, o que é que vai acontecer, tá? Então, note, eu dividi o problema em duas partes, coisa que é muito clássica nesses problemas de análise, tá? Você segmentar a solução e ver os dois pedaços da solução, né? Então, quando b igual a zero, a gente vai ter o seguinte, ó. Quando b igual a zero, a gente pode até olhar para o valor do k, né? Porque eu estou no k mais 1, mas eu posso até olhar o valor do k. Então, quer dizer, então, que o meu k, ele é da forma 3a. Só que, por outro lado, o k, ele é maior ou igual que 8. Ora, se é o 3a maior ou igual que 8, então o valor de a, né, natural, para isso ser maior ou igual que 8, só tem que ser o a maior ou igual que 3. Porque, ó, se o a for 0, não dá. Né? Se o a for 1, também fica 3, não é? Né? Se o a for 2, dá 6, ainda não é. Só a partir do 3 que ele começa a ser maior ou igual que 8. Tá? Então, como o a é maior ou igual que 3, então isso garante para mim que o a menos 3 é maior ou igual que 0. E eu vou fazer uma coisa análoga ao que eu fiz no caso anterior. Dessa forma, o k mais 1, ele vai se escrever assim, ó. Ele não é 3a mais 5b mais 1, então eu vou pegar emprestado, né, 3 ali do a, tá bom? Obviamente, vai ficar fora 3 vezes o 3, né, mais 1. Lembra que o b nesse caso é 0. Ou seja, ó, aqui você tem 9, portanto, você tem um 10. Que é 5 vezes 2. Ou seja, eu escrevo isso como 3 vezes a menos 3 mais 5 vezes 2, certo? Assim, nos dois casos, né? Não, anote isso aqui é maior igual que zero, né? Então não tem nenhum problema. Então, nos dois casos, ó, a gente escreveu, então, o k mais 1 com uma soma de 3 e 5. Portanto, o resultado vale para todo n maior igual que 8. Que é o que ele queria mostrar, né? Então, o resultado está provado aí para todo n maior igual que 8. Muito bem. Ó, nessa questão aqui, na C, tá? Parece difícil, tá? Só que a gente pode dar uma dica aqui, né? Por indução, obviamente, né? Que a gente vai mostrar que isso vale para tudo inteiro. Então, para n igual a 1, né? É importante até ver os primeiros casos. Para n igual a 1, a gente vai ter o seguinte, ó, a gente vai ter 1/5 mais 1/3 mais 7/15, certo? Então, colocando todos sobre o mesmo denominador, então a gente vai ter, ó, 3 mais 5 mais 7, que é exatamente o 15 em cima, né? Então, no caso n igual a 1, esse número é exatamente 1 e com certeza, né, isso aqui é um número inteiro. Então, suponha que o resultado vale para n igual a k. Né? Isto é, a gente troca essa expressão de n, só que bota o k, tá? Então, isto é, k elevado a 5 sobre 5, deixa eu ajeitar aqui, mais k elevado a 3 sobre 3, mais 7k sobre 15 avos, isso é um número inteiro.
tá? Para n igual a k mais 1, o que a gente vai ter? Ó, um parêntese aqui só para a gente dar continuidade. O que eu tenho que fazer aqui? Então, eu tenho que mostrar que k mais 1 elevado a 5 sobre 5, mais k mais 1 elevado a 3 sobre 3, mais 7 vezes o k mais 1 sobre 15 avos, isso é um inteiro. Eu tenho potências muito grandes, né? E aí, talvez a conta ficaria assim, muito extensa, né? Com muitos termos. Uma coisa que é típica que a gente faz é não necessitar escrever tudo. Como assim? Olha, claro que a gente sabe pelo binômio de Newton, né? Que A mais B elevado a N, né? Isso é o somatório, né? Da combinação de N e KK, né? É A elevado a K, B elevado a N menos K, certo? Então, note, para, para o K maior ou igual que 1, tá? A gente tem que o NKK, claro, não só entre K e 1, né? Mas se o K, né, tiver entre 1 e N menos 1, né, inclusive, certo? Então, NKK, ele é um múltiplo de N, certo? Então, ele poderia ser escrito como N vezes um certo Q, tá bom? Pela natureza da conta do fatorial, do binomial, certo? O que é que isso quer dizer? Que nessa conta aqui, ó, eu não preciso descrever tudo, só preciso escrever que é o seguinte, ó, a primeira, a primeira parte é o k elevado a 5, certo? O meio é um múltiplo de 5 e o último termo é 1, que é 1 elevado a 5. Tudo isso dividido por 5, tá? Mas, mesma coisa aqui, ó, o primeiro termo é k elevado ao cubo, aí você tem múltiplos de 3, certo? Múltiplos de 3, e o último termo é 1 elevado ao cubo, que é 1 sobre 3. Mais, aqui mesma coisa, 7k mais 7 sobre 15. Porque dessa forma, o que é que acontece? Eu agrupo a parte k elevado a 5 sobre 5, mais k elevado a 3 sobre 3, mais 7k sobre 15, tá? Mais, aí eu vou agrupar outra parte, ó, que é 5a sobre 5, que é o próprio A, 3b sobre 3, que é o próprio B, e o que me sobra é 1/5 mais 1/3 mais 7/15. Ora, por hipótese de indução, k elevado a 5 sobre 5, mais k elevado a 3 sobre 3, mais 7k dividido por 15 avos é um número inteiro, tá? Obviamente, A e B também, essa parcela é inteira, porque somos de inteiras, e essa parcela é igual a 1. Então, é todo mundo somando dá igual, né, pertence a um número inteiro, tá bom? Então, ok, esse número aqui sempre vai ser um inteiro, tá bom? Portanto, o resultado vale para todo natural. Pronto. É isso aí, pessoal.